Eu sou a Rafaela, professora aqui do Rio Educa na TV. Sou uma mulher branca de cabelos curtos e escuros. Hoje estou usando uma blusa lilás e um blazer com fundo escuro, com diversas flores em tons de vermelho e rosa. Bem-vindo ao nosso momento de curiosidade. Hoje vamos falar sobre as mulheres da Idade Média. Bem, quando eu falo sobre esse tema, mulheres na Idade Média, provavelmente você aí em casa deve estar pensando uma mulher submissa, que não tem muitos desejos, que é uma pessoa somente obediente. Bem, você não está errado, porque geralmente as mulheres elas são tratadas assim nos livros didáticos, nos filmes, nas séries, mas nem todas seguiram esse padrão. Na aula de hoje, a gente vai ver, por exemplo, que tiveram mulheres que lideraram seus reinos, foram a guerras, ou seja, de submissas, essas aí não tinham nada. Então, vamos começar a estudar um pouquinho sobre essas mulheres? A primeira que a gente vai estudar é a Joana de Navarra. Joana de Navarra viveu entre os anos de 1370 e 1437. Ela foi a duquesa da Bretanha e também foi rainha da Inglaterra. Após a morte de seu primeiro marido, Joana virou regente da Bretanha, até o seu filho mais velho, João III, atingir a maioridade. Quando isso ocorreu, ela pediu uma dispensa papal para se casar com alguém de sua própria escolha. Então, em 1402, essa licença foi concedida. No seu segundo casamento, Joana estava já com 35 anos e Henrique IV, rei da Inglaterra, com 37. Eles não tiveram filhos. Apenas 10 anos depois, Henrique morreu e ela enviuvou novamente. Bem, Joana tinha um excelente relacionamento com seus enteados, a ponto de ser feita regente de seu enteado Henrique V, quando esse foi para a França guerrear. Em 1417, Henrique V foi novamente à França, só que dessa vez ele deixou como regente seu irmão João de Lancaster. E esse prendeu Joana de Navarra sob acusação de feitiçaria. Isso mesmo, ele a acusou de que, através de poções e de comunicação com os mortos, ela estava planejando matar o rei. Bem, Joana foi presa e todos os seus bens foram confiscados. Somente em 1422, Joana foi inocentada e todos os seus bens foram devolvidos. Bem, mas Joana não foi a única rainha dessa aula. A gente agora vai sair da Europa e vai lá para o continente africano. Vamos estudar a rainha Zinga. Zinga, ou Rainha Ginga, foi rainha dos reinos de Nicongo e de Matamba, situados ambos na atual Angola, isso lá no século XVII. Nascida em 1582, governou essas localidades por um período de aproximadamente 40 anos, depois de seu pai e de seu irmão. Nesse período, liderou a guerra contra o avanço da colonização portuguesa em seus reinos. Ela era hábil e carismática. Zinga comandou um grupo de guerreiros e se destacou como uma grande negociadora, diplomata e estrategista, usando táticas de guerra e espionagem. Zinga morreu em 1663 e até hoje é um grande símbolo de força feminina. No século XIX, a imagem de Zinga ela foi revisitada como um símbolo da luta anti-imperialista. Bem, tem coisas muito legais que a gente pode falar sobre a Rainha Zinga, por exemplo. Ela vai dar nomes a ruas, escolas, ela é conhecida também como a heroína de Angola. E o seu rosto está na moeda de 20 kwanzas, que é a moeda de Angola. Aqui no Brasil, Rainha Zinga ela é sempre citada, por exemplo, em rodas de jongo e rodas de maracatu. Mas a Rainha Zinga ela não é a única rainha africana nessa lista. A gente vai conhecer também a Rainha Amina. Amina, ou Aminatu, foi uma das maiores lideranças femininas que surgiu no século XVI no continente africano. Estima-se que ela tenha nascido em 1533. Ela foi rainha de Zazal, conhecido hoje como Zária, uma das cidades-estados a alçar no norte da Nigéria. Chegou ao poder por sucessão ao governo do então falecido pai. Seu reino durou cerca de 3 décadas e foi marcado por grandes avanços econômicos e militares. Como rainha, removeu obstáculos comerciais impostos a seu reino e abriu novas rotas de comércio, também expandiu os territórios sob seu domínio. Ordenou ainda a construção de uma espécie de muralha defensiva
ao entorno de Zaira e de outros campos militares. Essas edificações tornaram-se uma característica comum entre as cidades e estados alçais e ficaram conhecidos como muros de Amina. Embora pesquisas arqueológicas indiquem que as construções não coincidam com o período em que a soberana estava à frente do governo. Até hoje, as ruínas do palácio e desses campos de exército que a Amina construiu estão lá na cidade de Zaira. A Amina também é um grande símbolo de força e resistência feminina do continente africano e do seu país, a Nigéria. Bem, eu acho que você deve ter percebido, pelos 3 exemplos que a gente deu aqui, que essa ideia de uma donzela passiva sempre à espera de um cavaleiro que vai salvá-la, ela não vai contemplar a imagem de todas as mulheres que viveram naquele período. É muito importante a gente pensar o seguinte, que essa questão das mulheres, que não existe apenas uma mulher, mas a gente pensar numa diversidade. Existem vários tipos. Então, toda vez que você vê um filme, uma série, e você pensar naquela donzela da Idade Média, pensa que aquilo ali talvez tenha sido só um tipo de mulher, que tiveram muitas outras. Na aula, a gente citou 3, mas é claro que você pode pesquisar muitas outras aí na sua casa. Bem, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.